Bom dia, galera, tudo bem? A gente vai começar mais uma aula de artes. Só esclarecendo, né? A gente tinha comentado com vocês na semana passada que hoje seria a nossa recuperação, tem algumas pessoas com nota abaixo da média, mas a gente vai esperar um pouquinho para ver como que vai ser a recuperação da escola, né? Se eles vão padronizar, como é que vai ficar isso, e daí eu aviso vocês. Então hoje a gente tem videoaula normal. A gente está entrando agora na unidade 2 da apostila, capítulo 6, e, se eu não me engano, página 66 da apostila, tá? Pra quem acompanha aí com a apostila na mão. Então é isso, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho das artes gráficas, né? Entre a arte e a publicidade. As imagens gráficas estão presentes no nosso cotidiano e elas trazem mensagens que comunicam alguma coisa, que ensinam a gente, que emocionam e seduzem a gente para consumir também, né? Essa arte efêmera, passageira, né, de caráter artístico, informativo ou comercial, está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e ela influencia a nossa maneira de olhar as coisas, de perceber, de pensar sobre as imagens. Então agora eu quero que vocês olhem esses exemplos aqui, né? Aqui a imagem Tubarão, do cartaz do filme Tubarão, e esse outro aqui é o cartaz da 7ª Bienal de Artes de São Paulo. Eu quero que vocês pensem aí, escrevam aí no cantinho da apostila de vocês, se alguma das imagens chamou mais a atenção de vocês e por quê. Qual das duas chamou mais a atenção, né? E se vocês já observaram o design dos cartazes artísticos e publicitários, panfletos, embalagens de produtos, capas de livros e CDs. Se vocês já prestaram atenção nisso. E também se você já se você já escolheu um produto pela embalagem, rótulo ou pela forma dele. Então, escrevam aí essas três coisas, tá? Vou dar um minutinho pra... Na verdade, fazer o seguinte, eu vou tocar a aula, vocês pausam, fazem aí, e depois vocês dão play e continuam, pode ser? Vamos continuar então. O início da propaganda publicitária no Brasil. A publicidade no Brasil ficou popular, primeiro nos jornais, no final do século XIX, e depois, no começo do século XX, começaram a se desenvolver as revistas, teve o surgimento da rádio, que foi em 1930, né? E da TV, que foi em 1950. A primeira agência de publicidade brasileira foi a Eclética. Ela foi fundada em São Paulo em 1913. E nesse período, as propagandas estrangeiras eram a principal referência, assim. E aí era muito comum a gente aqui no Brasil copiar esses modelos que vinham da Europa. Agora eu quero que vocês vejam aqui nessas imagens que eu coloquei, que são exemplos dos primeiros cartazes publicitários aqui do Brasil no século XX. Esse primeiro aqui é da loja Mapping. Ela foi instalada em 1913, na rua 15 de novembro, lá em São Paulo, na capital, né? São Paulo, São Paulo. Nos anos seguintes, ela se tornou o principal ponto de encontro da elite paulistana, que se encontrava nesse estabelecimento para tomar o que eles chamavam de chá das 5. E eles também faziam compras. Essa outra imagem aqui, a segunda imagem, é um cartaz de 1917 que promovia o concerto da artista espanhola Josefina Robledo, também em São Paulo. Então agora eu quero que vocês me respondam, gente. Quais diferenças vocês notam entre os cartazes apresentados e os que são vistos hoje? Quero que vocês pausem o vídeo aí e respondam, tá? Tem várias diferenças que vocês podem apontar. Eu vou confiar que vocês pausaram e responderam. E vou dar aqui alguns exemplos de coisas que vocês poderiam citar, né? Vocês podem falar das cores, né? Que esses são em preto e branco, que hoje a gente tem cores. O tipo de informação que é colocado. O uso de imagens que são mais atuais e outras referências que chamam a atenção do público atualmente. Enfim, tem várias coisas aí que dá pra apontar. Os cartazes artísticos e publicitários e as fotomontagens do início do século XX. Os artistas russos construtivistas do início do século XX tiveram um papel super importante na criação de cartazes publicitários e de embalagem de produtos. Eles acreditavam que a arte não deveria estar somente nos museus,
mas também no dia a dia das pessoas. E esse movimento artístico influenciou o desenvolvimento do design enquanto linguagem e área de atuação artística profissional. Um dos principais artistas russos dessa época, o Alexandre Rodchenko, ele nasceu em 1891 e morreu em 1956, e o Vladimir Mayakovsky, pensei esse nome russo eu tenho que ler, não lembro, não sei dizer ele de cabeça, que nasceu em 1893 e 1930, entre os anos de 1923 e 1925, eles trabalharam juntos. Então, o Alexander e o Vladimir trabalharam juntos com o slogan Mayakovsky-Radchenko, contra os construtores publicitários, era o slogan deles. E eles produziram mais de 150 cartazes e embalagens. O Mayakovsky dizia ter orgulho desse trabalho porque ele é útil. Então, ele estava evidenciando, né, quando ele falava essa frase, a funcionalidade da arte, né? Tinha uma função, ele estava sendo útil para alguma coisa. Nas produções deles, que eram feitas a 4 mãos, era comum eles utilizarem recursos técnicos da fotomontagem, que é um processo que reúne várias imagens para criar uma nova imagem. Como quando a gente faz uma colagem, né? Vocês já devem ter experimentado isso na escola. A fotomontagem surgiu como uma técnica que integrava a tecnologia com a produção industrial de massa para construir imagens diferentes da realidade de uma forma bem rápida. Então, aqui na apostila pergunta, né, se vocês já viram algo semelhante no cotidiano de vocês. Gente, tem muitas referências de colagem que vocês podem ver na internet, né? Isso aqui foram as primeiras fotomontagens. Aqui tem um design para embalagem de caramelos feito pelo Alexander Mayakovsky, né, os dois, em 1924. Legal. Então, a gente vai falar um pouco sobre a técnica da fotomontagem. Como eu falei, a fotomontagem é a junção de fragmentos de várias imagens diferentes para formar uma nova imagem. E o processo para execução de uma fotomontagem são vários, né? Tem vários processos que a gente pode utilizar. Dá para usar a colagem, que é uma composição de imagens sobre o papel ou sobre um negativo. E é esse o caso das ampliações feitas para os slides a partir das sobreposições de uma ou mais transparências. Tem também a técnica que é realizada na câmera fotográfica, fazendo aquela dupla ou múltipla exposição, né? Com o mesmo negativo no momento da fotografia. Eu tenho fotos que foram feitas com dupla exposição, se vocês se interessarem, me falem que eu posso explicar um pouquinho mais como funciona. E quando surgiu a fotografia digital, com esses programas de edição de imagem, nos computadores, nos smartphones, foi ficando cada vez mais acessível o processo de pesquisa e de montagem de imagens por meio da fotomontagem. E no século XX, 2 grupos de artistas utilizaram essa técnica nas obras de uma forma inusitada. Foram os dadaístas e os surrealistas. A gente vai conhecer um pouquinho mais deles agora. Então, primeiro a gente vai falar do dadaísmo na fotomontagem, né? Como é que a fotomontagem aconteceu nesse movimento dadaísta. O dadaísmo foi um movimento artístico que começou em Zurique, na Suíça, durante a Primeira Guerra Mundial. E eles tinham como característica a crítica aos modelos culturais e aos valores do passado e do presente. Então, eles eram radicais, eles manifestavam em revistas, manifestos, exposições e outros meios que eram intencionalmente desordenados, pautados pelo desejo do choque e do escândalo. O nome dadaísmo, ele vem da ideia mesmo de não ter sentido, que nem a fala de um bebê, sabe, que fala gugu dadá? Foi daí que surgiu o nome dadaísta. Então, eles fazem esse jogo mesmo com a falta de sentido, né? Eles questionam o sentido da arte com essa... Qual é a palavra? Enfim, acho que vocês entenderam. Fugiu a palavra aqui. Então, gente, é bem importante vocês saberem um pouquinho sobre o dadaísmo, tá? A gente vai falar mais disso no primeiro ano, a gente vai falar disso de novo no segundo ano. Isso cai em vestibular, cai em Enem. Tem que lembrar, pelo menos, assim, as principais características do que foi, né? Então, o dadaísmo surgiu ali na Suíça, em Zurique. Ele faz essa crítica aos padrões culturais e os valores do passado e do presente. Eles eram radicais, buscavam a desordem, o choque e o escândalo, né?
E principalmente essa coisa da falta de sentido. Quando lembrarem do nome dadaísmo, pensem nisso. Eles fazem uma brincadeira com a falta de sentido das coisas, um jogo. A arte deles não tem exatamente um sentido. E isso é proposital. E o surrealismo também na fotomontagem, né? O surrealismo também é bem importante vocês saberem minimamente o que é. Ele surgiu em Paris, na França, na década de 20, no período entre as duas guerras mundiais. Ele reuniu artistas que antes fizeram parte do dadaísmo e a repercussão desse movimento foi mundial. Os surrealistas buscavam uma arte livre da lógica e da razão habituais, e que pudesse ir além da consciência cotidiana e das representações da realidade. Eles expressavam o inconsciente, os sonhos de um modo representativo e abstrato. Eles desenvolveram muitas colagens, fotomontagens e a escrita automática como métodos. Como nessa imagem aqui, que eu coloquei no slide, que é do alemão Max Ernst. Ele nasceu em 1871 e morreu em 1976. Isso é uma fotomontagem daquele período. Só vou frisar aqui de novo, gente. Então, quando vocês lembrarem do surrealismo, né, lembrem de surreal, dessa representação do inconsciente, essa representação dos sonhos. Ele tem coisas em comum com o dadaísmo, mas também tem essas diferenças, tá? Tentem lembrar disso, é importante. Então, como eu falei, nesses movimentos também tem coisas em comum. Eles se voltavam contra os ideais burgueses, como a ideia de família, de pátria. E no caso do surrealismo, contra o capitalismo burguês. Oxe, gente, falei trocado aqui pra vocês. Então, no caso do surrealismo, né, eles se voltavam contra a ideia de família e da pátria. E no caso do dadaísmo, eles também se voltavam contra o capitalismo burguês, tá? Eu inverti a ordem das coisas ali quando eu expliquei pra vocês. No Brasil, o artista Bulcão, que nasceu em 1918 e faleceu em 2008, também foi influenciado pelas fotomontagens que foram produzidas pelos construtivistas, né, os dadaístas e os surrealistas. E a partir dos anos 50, ele desenvolveu uma série onde ele procurava e recortava fotos de revistas da época e colava as imagens sobre um mesmo fundo e refotografava essa nova imagem que foi composta, como vocês podem ver aqui nessa imagem que eu coloquei. Então, para construir essa imagem, né, ele recortava imagens de fotos e revistas dos anos 50, né? Escolhia um fundo e colava essas imagens sobre esse outro fundo e tirava uma foto dela, criando uma outra fotografia, né? Através de fotografias que foram tiradas anteriormente. Olha que interessante essa imagem que ele criou. Então, quando eu falo para vocês, né, para fazerem colagem, essa é a minha ideia, assim, que vocês peguem imagens de revistas e criem uma outra imagem em cima dela, não façam imagens soltas, né? Vocês já estão no 9º ano, a partir de agora, quando vocês forem fazer uma colagem, eu quero que vocês escolham um fundo, que vocês coloquem elementos sobre esse fundo, vocês podem, por exemplo, escolher aqui um fundo como ele fez, né, de prédios, colocar uma pessoa em cima de um prédio, essa pessoa está usando um chapéu, ou está segurando alguma coisa na mão, vocês podem ir colocando elementos sobre elementos, essa é a parte legal da colagem. Então é isso que eu quero que vocês comecem a perceber aqui. Agora, galerinha, eu quero que vocês façam essa atividade. Deixa eu ver que página que tá isso, só pra vocês se acharem aí na apostila de vocês. Só um momento. Página 70, tá? Vocês vão responder. 1. Em sua opinião, por que a técnica da fotomontagem foi utilizada tanto no construtivismo como no dadaísmo e no surrealismo? Vocês podem fazer uma pesquisa na internet para responder isso, tá? 2. Hoje em dia, qual recurso no mundo virtual se assemelha muito com o conceito de fotomontagem? E 3. Observe a fotomontagem do Bulcão e elabore uma história para ela. Tá? A 1 e a 2 eu vou corrigir a aula que vem. A 3 a resposta é pessoal, tá? Não precisa me enviar essa atividade, gente. Eu só vou corrigir na aula que vem, tá?
Então agora, assim que acabar nossa aula, vocês fazem essa atividade aqui e deixem feita pra ver se vocês acertaram quando eu for corrigir na semana que vem. E essa atividade sim é avaliativa, tá? Vocês têm até o dia 15 para me entregar, eu tô dando 2 semanas. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão separar revistas, catálogos, folhetos, fotografias e livros para recorte. Então, eu tô dando 2 semanas porque eu sei que vocês podem não ter esse material em casa. Então, dá tempo de pedir pro pai comprar na banca, de pegar umas coisas no mercado, de pedir pra avó guardar, pro irmão, pro primo, tá? Então, vão guardando aí revistas que vocês possam recortar. Escolha as imagens que vocês acharem interessantes. Palavras, letras, números, as partes de fotografias e recorte. Gente, eu não quero recortes quadrados, tá? Vocês estão no 9º ano, vocês têm habilidade motora, coordenação motora, para fazer um recorte mais fino, que nem vocês viram aqui na imagem, olha só. Ele não cortou um quadrado e colou em cima de outro quadrado, né? A única imagem quadrada que tem aqui é o fundo. O resto foi um recorte fino que foi compondo essa imagem. Então, eu quero que vocês façam com essa ideia aí. Sobre uma base de papel A4, gente, para quem tá me entregando atividades feitas em folha de caderno com linha, bora agilizar, comprar um maço de papel de folha 4, tá? Buscar lá na escola o papel que vocês têm para aula de pintura, que sobrou do ano passado, não sei. Mas eu quero que vocês tenham folha branca para fazer as atividades, tá? E crie uma fotomontagem com a junção desses recortes. Quando finalizar, use cola bastão para fixar as partes selecionadas. Se não tiver cola bastão, pode usar cola branca normal, tá? Não tem problema. E tire uma fotocópia colorida e outra em preto e branco da mesma imagem. Vocês não precisam tirar uma fotocópia, tipo, não precisa escanear o que vocês fizeram. Tira uma foto com o celular, né? Colorida. E depois tira uma outra foto e coloca ela em preto e branco. Vocês conseguem. Todo mundo aí sabe mexer no Instagram, sabe mexer nos programas mais básicos do computador. Se alguém não conseguir fazer a foto em preto e branco, vem falar comigo que eu ajudo a ensinar. Eu faço um tutorialzinho e ensino vocês, não tem problema, tá? Mas eu acho que a maioria sabe fazer. Então, vocês vão fazer uma cópia colorida, uma cópia em preto e branco. E depois vocês vão me enviar. E quero ver os 2 resultados. E para a aula que vem, eu quero montar uma composição com as fotos que vocês me enviarem das colagens de vocês para mostrar para a turma. Beleza, gente? Então, façam um trabalho bem bacana, tá? Pesquisem referência de colagem na internet. Tentem pensar nessa ideia assim, de escolher um fundo e colocando sobreposições, tá? Pensem numa imagem que vocês queiram comunicar algo com ela. Não façam por fazer, tá? Façam bem caprichado esse trabalho. Tem 2 semanas para vocês me mandarem ele. Pelo Clipe Escola ou Unimestre, isso vocês já sabem. Gente, eu prefiro muito que vocês me mandem pelo Unimestre, tá? Lá eu vou colocar, inclusive, um lugar para vocês botarem a imagem colorida e um outro lugar para vocês botarem a imagem em preto e branco, para não dar problema na hora de enviar, que ela só vai em um arquivo por vez. Se de jeito nenhum conseguir me mandar pelo Unimestre, daí manda pelo Clipe, mas pelo Unimestre é muito mais fácil para eu corrigir depois, tá? Então é isso, galerinha. Não esqueçam de fazer esses deveres aqui, que eu vou corrigir ela que vem. E essa atividade vale nota até dia 15/6. Tá? Muitos alunos do 8º ano não me entregaram várias atividades e ficaram com notas bem baixas. E eu prorroguei o prazo por muito tempo. Esse trimestre eu não vou fazer da mesma forma, tá, gente? Prazo é prazo, vamos se ligar e aprender a cumprir. Fechou, galerinha? Um beijo pra vocês e boa semana. Qualquer dúvida me chame lá no Clipe que eu ajudo vocês, tá?